Por muito tempo, levaste porrada com matérias da escola. Por várias vezes tentaste e nada conseguiste. Mas agora, chegou a sua vez de revirar o jogo. Depois de muita pesquisa, finalmente descobrimos o ponto fraco de todas as disciplinas. Bem-vindo ao programa Imersão. E aí, malta, como vai? Dário Pacola aqui e eu passei aqui de raspão, né? Interrompi um bocadinho a vossa aula de matemática para poder fazer uma introdução um bocadinho breve daquilo que será a imersão na disciplina de matemática. Ok, nós sabemos que a disciplina de matemática, assim também como a disciplina de física, são as disciplinas mais procuradas por vocês aqui, os alunos que têm acompanhado o nosso conteúdo aqui na MoStudent, como também os outros alunos que já trabalharam conosco e tudo mais. Nós sabemos que a disciplina de matemática e de física é de fato a mais importante ou são as mais procuradas. E é por isso que as duas disciplinas elas estão a ser aprofundadas de um jeito mais especial. A disciplina de matemática, por exemplo, contará com dois professores, que sou eu, Dário Paculo, e também o professor Oséias, que é um professor novo que vocês vão ter a oportunidade de conhecer já nessa aula aqui. Ele vai ter a honra, né, de dar a introdução ou a abertura à disciplina de matemática aqui no programa Imersão. Mas como ele é novo, né, como acaba de entrar aqui na TIM também, ele antigamente dava aulas presencialmente e tudo mais, agora ele está a trabalhar com câmeras e é algo um bocadinho diferente. Ele está ainda a se ambientar com a situação, então peço que vocês não sejam críticos com ele, rigorosos com ele. Sempre que tiverem alguma dúvida, é só deixarem aqui nos comentários desse vídeo. Se estiverem a ver no YouTube, também no Facebook, é só deixarem nos comentários e nós vamos responder de um jeito mais específico a sua dúvida. Mas também temos os grupos da MoStudent, tanto o grupo da Imersão, como também o grupo geral aqui da MoStudent, que você pode ter acesso através da descrição. A descrição no YouTube fica aqui abaixo e a descrição no Facebook fica aqui acima. Então é só procurar aqui na descrição os links para acesso aos dois grupos. E você pode escolher aí qual é o grupo que mais se encaixa a ti, mas eu recomendo que você entre também no grupo da Imersão, porque é lá onde os professores estão a lidar diretamente com os alunos estão a enviar dúvidas relacionadas, por exemplo, às aulas, relacionadas, por exemplo, aos manuais que os professores estão a disponibilizar, e também temos até alguns momentos onde respondemos dúvidas específicas que o aluno vem apresentar. Por exemplo, ontem estivemos ali a ver um exercício relacionado com limites laterais, continuidade de uma função e tudo mais, e foi algo muito interessante porque os alunos puderam até abordar coisas que ainda não tinham estudado na escola. Então aproveite essa oportunidade. Mas ok, nessa aula nós vamos falar sobre os conjuntos numéricos. Mas o que são conjuntos numéricos? Eu vou dar um bip, né, na introdução, porque o professor Oséias vai explicar de forma mais clara todas as coisas. Os conjuntos numéricos, quando nós lidamos, né, com a questão dos conjuntos numéricos, estamos a tentar agrupar os diversos tipos de números que existem, né, na disciplina de matemática ou na ciência. Porque existem números, por exemplo, com sinais negativos, números positivos, números com vírgula, números sem vírgula, e todos esses números têm que ser agrupados, devem ser agrupados. Tipo, olha, agora estamos a lidar com os números reais, que são aqueles todos que têm negativo, positivo, com vírgula, sem vírgula, são todos os números reais, mas não são aqueles números complexos. Isso aí vamos ver também, se você estiver na disciplina de matemática, na 12ª classe, vai encontrar os números complexos, mas os números complexos não fazem parte do conjunto dos números reais, e é algo que você vai também ver um bocadinho aqui no programa Imersão na disciplina de matemática, já nessa aula. Então, é muito importante dominar essa questão dos conjuntos numéricos, porque quando te traz às vezes um exercício onde dizem que x pertence ao grupo dos números naturais, isso significa que você não pode usar números negativos, porque os números naturais só podem ser positivos. Significa que também, se você resolver uma equação, por exemplo, quadrática, e você encontrar que a solução lá teve dois resultados, um é positivo, outro é negativo, significa que você deve escolher aquela solução positiva, porque a outra negativa não faz parte do grupo da solução que o x pertence. Então é muito importante estudar essa questão dos conjuntos numéricos para que você não se perca. Muito bem, eu já falei muita coisa aqui, já falei até demais, mas eu vou dar agora a honra, né, ao professor Oséias de continuar com a aula. Nos vemos nas próximas aulas. Seja bem-vindo à primeira aula de matemática do programa Imersão. Eu sou o professor Oséias, professor de matemática da MoStudent. E hoje iremos falar dos conjuntos numéricos.
a maioria de nós já ouviu X pertence a Z, X pertence a R, mas não sabemos o que é o R ou o Z. Se você se identifica com isso, responda a chamada dando like e vamos à aula. Então, como já havíamos dito no princípio, hoje iremos falar de conjuntos numéricos. Antes de falarmos de conjuntos numéricos, temos de saber o que é um conjunto. Um conjunto é uma coleção de objetos, números, cidades ou qualquer coisa que tenha uma característica em comum. Ou seja, um conjunto seria uma coleção de objetos, números ou cidades que ambas tenham características em comum. Temos aqui como exemplo o conjunto das províncias de Moçambique, o conjunto dos números naturais, o conjunto dos países de África. No primeiro exemplo, o conjunto das províncias de Moçambique, temos as províncias, por exemplo, Maputo, Gaza e Inhambane. A característica que elas têm em comum é que pertencem a Moçambique. Os números podem ser divididos em 4 conjuntos distintos, que são o conjunto dos números naturais, que é o conjunto N, o conjunto dos números inteiros relativos, que é o conjunto Z, o conjunto dos números racionais, que é o conjunto Q, e o conjunto dos números reais, que é o conjunto R. O conjunto dos números naturais é composto por números inteiros não negativos, ou seja, é composto por números que usamos para contar, que são o 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5 e em diante. Esses são os elementos que compõem o conjunto dos números naturais. A seguir, nós temos o conjunto dos números inteiros relativos. O conjunto Z, que é o conjunto dos números inteiros relativos, é composto por números inteiros negativos e inteiros positivos, como por exemplo o menos 3, o menos 2, o menos 1, o 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5. Todos os números que sejam inteiros e que sejam negativos ou positivos fazem parte do conjunto C. A seguir, nós temos o conjunto dos números racionais, que é o conjunto Q. O conjunto Q é composto por números que podem ser escritos na forma de fração, ou seja, são alguns números como o 3,14, o 1,5, os números que podem ser escritos na forma decimal e na forma de fração fazem parte do conjunto Q. Temos aqui como exemplo o 2. O 2 pode ser escrito como 2 sobre 1, ou na forma decimal como 2,0. E temos também o 5, que pode ser escrito na forma de 5 sobre 1, o menos 7, que pode ser escrito na forma de menos 7 sobre 1, o 3,14, que pode ser escrito na forma de 314 sobre 100. Esses números são descritos na forma de fração e, por isso, fazem parte do conjunto dos números racionais. A seguir, nós temos o conjunto R, que é o conjunto dos números reais. De que elementos seria composto o conjunto R? O conjunto R será composto por todos os conjuntos que falamos anteriormente. Todos os números que compõem o conjunto dos números naturais, o conjunto dos números inteiros relativos, o conjunto dos números racionais, todos estes fazem parte do conjunto R. Ou seja, todo número que considera-se que exista faz parte do conjunto dos números reais. Como, por exemplo, o menos 3,14, o menos 2, o menos 1, o 0, o 1, o 2, 5 nonos, o mais 3, o mais 4 e em diante. Todo número que exista faz parte dos números reais. A seguir temos a figura ilustrativa dos conjuntos numéricos, onde nós verificamos que há uma relação de dependência entre os conjuntos, porque alguns conjuntos encontram-se contidos
em outros conjuntos, como por exemplo o conjunto N está contido no conjunto Z, o conjunto Z está contido no conjunto Q e o conjunto Q está contido no conjunto R. Esta é a relação de dependência entre os conjuntos. E bom, chegamos ao fim da primeira aula do programa Imersão de Matemática. Não esqueça de ficar ligado às nossas redes sociais, que é para ficar ligado às próximas aulas e aos próximos conteúdos. Aqui embaixo irá encontrar o link do nosso WhatsApp, que é para podermos interagir, e não esqueça de subscrever-se no canal e dar o seu like. Até a próxima aula!